favor, abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. O texto diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava. Diga comigo: o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizara. Bom demais? Aleluia. Tem algum goiano aqui ou não? Bom demais da conta. Meu Deus. Queridos, a vida de Jesus impressiona. Verdade ou não? A vida de Jesus impressiona. Eu fico impressionado com a vida de oração de Jesus. Jesus começou, ele manteve o seu ministério e ele terminou o seu ministério no lugar de oração, orando em todo o tempo. A vida de oração de Jesus foi muito densa, né? Impressiona você a ler o Novo Testamento, a vida de Jesus, e perceber como esse homem era dedicado à oração. Ele orou. Ele pagou um preço na oração, na presença do Senhor. Ele encontrou o caminho da presença do Senhor e ele se manteve ali firme. A vida de poder de Jesus, meu Deus, quanto poder! É interessante que uma das coisas que diferenciava Jesus da religião, dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, era o poder de Deus. Ele falava, mas não falava como os demais. Os demais, eles oravam também, é verdade, mas eles faziam daquele momento da oração, um momento de ostentação. Era um negócio bem midiático, meio hollywoodiano, aquele negócio, as orações com longas franjas, para que as pessoas pudessem olhar para eles e falar: quanta piedade, que vida de oração, como esse homem ora bonito, olha a oração rebuscada, mas não tinha poder. Era uma vida sem poder. O poder de Jesus impressiona. Mas sabe o que impressiona mesmo? Como Jesus foi fiel ao seu propósito. Quantas oportunidades que Jesus teve para se desviar, para pegar um atalho, para se tornar um popstar do Evangelho, né? Da vida gospel. Quantas oportunidades, quantas situações surgiram para que ele perdesse o foco, o propósito, e ele não se desviou do seu propósito. Eu amo isso, eu fico impressionado lendo a história e a vida de Jesus. Ele nunca foi direcionado, tentado, sugestionado, por exemplo, a abrir uma igreja. O propósito de Jesus nunca foi abrir uma igreja. O propósito de Jesus nunca foi abrir um ministério do novo mover, embora estivesse acontecendo um mover poderosíssimo naqueles dias, algo sem precedentes, onde ele andava, os mortos ressuscitavam, os cegos recuperavam a vista, meu Deus, os enfermos eram curados, quanta coisa estava acontecendo, era um novo mover, mas nem por isso ele se sentiu compelido,
impulsionado, né, empolgado a abrir uma igreja, um ministério do mover das águas, né, ou o ministério dos últimos dias, o avivamento que está acontecendo em Israel, nada. Ele ficou firme no propósito do Pai. Ele se manteve firme em fazer toda a vontade do Pai, queridos. Eu creio que por isso nós encontramos Jesus com muita frequência na sinagoga. Você percebeu isso? No início desse texto, Jesus estava onde? Numa sinagoga, ensinando. Uma das coisas que eu achei interessante, quando conheci uma das cidades em Israel, um lugar chamado Jericó, creio que eu falei a semana passada sobre isso. Nós passamos num lugar onde tinha uma ruína, uns pedaços de pedra, e o guia disse: aqui é um pedaço de uma antiga sinagoga. E esse guia, ele disse o seguinte: aqui está escrito sinagoga dos discípulos de Jesus. E ele deu uma informação, em meio a tantas informações que eu ouvi, aquela informação passou batido. Ele falou assim: Jesus, ele não abriu algo novo para ele. Ele frequentava as sinagogas, como todos os judeus frequentavam as sinagogas. Foi mais uma informação que eu ouvi, dentre tantas informações daquele guia. Retornei para o Brasil naqueles dias. Eu lembro que eu estava lendo um livro muito interessante, um livro que tem informações poderosíssimas. E aquele autor, em determinado momento, aquele autor falou o seguinte: ele falou: existe uma distância tão grande entre nós orientais, entre nós orientais e os ocidentais, porque os ocidentais, quando eles vão para o Oriente, eles vão com uma cabeça ocidental, eles não conseguem compreender os valores que nós temos, eles veem as coisas como se vê no Ocidente e não valorizam. E ele falou: um dia eu fui para Jerusalém, e ele esteve no mesmo lugar que eu estive, e ele ouviu a mesma coisa que eu ouvi. Só que quando ele ouviu aquilo, ele falou: olha, na hora deu um estalo. Eu falei: o quê? Jesus frequentou sinagogas? Ele falou: a minha mente ocidental na hora deu lugar à cultura de Jesus, ao povo de Jesus, ao contexto de Jesus. E aí então eu entendi a dificuldade que nós temos de entrar nos valores bíblicos, os valores de Jesus, de perceber aquilo, os ensinos e os propósitos do Mestre. Quando eu cheguei nessa parte, eu falei: meu Deus, eu estive lá, eu tive a mesma reação, eu vi a mesma coisa que esse autor, só que a minha mente ocidental, pequenininha, não conseguiu compreender a grandeza da revelação da cultura daquele povo, e eu perdi. Ao invés de entender, de internalizar, de mergulhar, de ter uma imersão cultural da vida, dos aspectos da cultura de Jesus, eu tirei foto. Eu não queria perder. Aí eu trouxe um monte de foto que depois, para lembrar aquele lugar era aquele, falei: meu Deus do céu, não lembro. Sabe, queridos, Jesus não abriu uma igreja nova, sabe por quê? Porque o propósito do Pai não era abrir uma igreja, não era começar um ministério novo. É por isso que com muita frequência nós encontramos Jesus dentro da sinagoga, porque não era o lugar, era aquilo que ele carregava, que eles iam mudar as pessoas, não era o lugar. Tem gente esperando encontrar mudança, transformação, o milagre nas pessoas, no lugar, e não encontra. Por quê? Porque não tem nada a ver com o lugar. É por isso que Jesus sabendo o que ele carregava, ele não precisava abrir uma estrutura nova, não. Era aquilo que ele carregava no lugar onde as pessoas frequentavam, onde eles estavam, na sinagoga. É na sinagoga que ele ia. Por quê? Porque o ramo, o negócio de Jesus sempre foi, diga comigo, pessoas. Gente, ele se doou, ele se deu, ele se entregou, ele se derramou por gente, por você, por mim. É por isso que você abre um texto como esse, e pode passar despercebido. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Nós precisamos compreender isso,
Por que ele ia para a sinagoga? Lugar onde as pessoas o rejeitavam, lugar onde ele não era bem quisto, bem recebido, o semblante das pessoas fechavam, ele chegava, o coração do povo trancava, porque não era a reação das pessoas que iria mudar aquilo que ele tinha para entregar. Não era bem-vindo, mas ele queria derramar amor. O semblante das pessoas travava quando ele chegava, os chefes da sinagoga, os coronéis, os pastores da igreja travavam quando ele entrava. Sem problema, eu tenho amor para derramar, eu tenho vida, tenho poder, eu quero libertar, eu vim para dar vida, e vida com abundância. Eu vim em busca do perdido, porque eu quero alcançar, eu quero salvar aquele homem que está sedento. Eu vim dar de beber para esse homem, para essa mulher. Meu Deus, quando nós compreendermos isso, quando a nossa mente der esse pulo, entrarmos, colocarmos os nossos pés nesse lugar da grandeza, da revelação de Deus, muita coisa vai mudar. Diga comigo, não é o lugar, não são as pessoas, é o que Ele carrega e que está em mim, que vai transferir, que vai mudar, que vai direcionar, que vai abençoar, que vai transformar a vida das outras pessoas. Yes! Versão 2024, quantos compreenderam? É isso. É o que você carrega, queridos. Jesus, quando se relacionava, ele se relacionava, a completude de Jesus se relacionava com as pessoas. A vida de oração de Jesus era derramada, o amor de Jesus era derramado, a paixão de Jesus pelas pessoas era derramada sobre as pessoas, o relacionamento, a intimidade que ele tinha com o Pai era derramada sobre a vida das pessoas. Não tinha como ser transformado, meu Deus do céu, não tinha. Por isso que algumas pessoas tinham um encontro com Jesus, um encontro rápido, ali aquela conversa, 5 minutos, elas saíam dali transbordando. Por quê? Receberam o caminho, se tornaram expertos em abrir um nicho, uma fatia das pessoas que não têm uma igreja. Uau, peguei a revelação, vou abrir um ministério novo. Isso não é o propósito de Jesus. Compreendem isso? O negócio dele é sobre amor, sobre amar as pessoas. Eu quero continuar caminhando para os finalmente já dessa palavra. Deus entrou através de Jesus no ramo dos novos começos. A vida de Jesus refletiu o coração do Pai, buscar e dar um novo começo ao que necessita. Sabe, queridos, recomeço é o sopro de vida e esperança que recebemos desse encontro com o Senhor Jesus. Recomeço é esse negócio de termos um encontro com Ele, de sermos tocados, abençoados, de sermos confrontados com esse amor tão poderoso que faz com que os nossos olhos se abram para verdades que nós não conhecíamos, para dimensões que nós nunca havíamos manuseado. Isso é o sopro da esperança do Senhor que vem sobre nós nesse encontro com o Senhor. E eu não preciso chegar no fim da linha para ter um recomeço. Tem gente que espera, insiste, assim de alguma forma, eles se rebelam contra tudo e todos, porque eles acreditam que é necessário chegar no fim da linha para ter uma experiência de recomeço. Paulo, graças a Deus por isso, Paulo é um homem que ele teve esse encontro com esse recomeço no meio da sua história. Você conhece a história de Paulo? Esse homem, ele estava se levantando contra tudo que era verdadeiro, lícito, legítimo da parte de Deus, daquilo que o Senhor estava fazendo. E Jesus se levantou na história, no caminho desse homem e falou: Paulo, o que você está fazendo, cara? Você está arrebentando com a tua vida. Você está dando assim soco em ponta de faca, é isso mesmo que você quer? Paulo disse: quem és tu, Senhor? Não conhecia a voz, não conhecia o projeto, não conhecia nada. Eu estou contextualizando, por favor, não se escandalizem, amém? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues.
Sabe, queridos, não é preciso chegar no fim da linha, não é preciso você quebrar, peitar, arrebentar, destruir a tua história, destruir aquilo que você tem construído, assim, dia após dia, com muito esforço, né, com muito suor, no meio de choro muitas vezes, com investimento financeiro muitas vezes, se arrebentar, para ter um encontro com o Senhor Jesus e deixar que Ele faça parte da tua história e te levante. Não precisa experimentar isso hoje. Você pode ter uma história, um novo começo. Jesus é especialista em dar um novo começo às pessoas. Paulo experimentou isso, aquela mulher samaritana experimentou isso. Antes que se arrebentasse mais, Jesus entrou naquela história. Ele quer entrar na tua história nessa noite. Talvez você tenha vindo aqui, talvez você esteja cansado, aborrecido, talvez você esteja desgastado com tantas situações da vida. Quem sabe você é daqueles que já experimentou tantos e tantos dissabores na vida e está assim, tão desgastado a ponto de não acreditar mais nem em si próprio, quanto mais em Deus. Quem sabe você tenha vindo nessa noite dizendo: Senhor, eu já tentei tantas coisas, estou disposto a abrir mão. Eu queria te dar uma boa notícia, Ele está nesse lugar. Aquele que é especialista em boas novas, aquele que é especialista em dar novos começos, aquele que é especialista em, assim, abortar projetos destrutivos, Ele está aqui nessa noite para te dar um novo começo, para te dar uma nova história, para escrever alguma coisa com você, a partir de você, a partir daquilo que você tem, que ainda não descobriu. Ele quer fazer alguma coisa poderosa na sua vida. Tem um segredo para isso, você vai descobrir daqui a pouquinho, mas Ele está aqui. Amém, queridos? Maravilha. Sabe, queridos, por que muita gente não consegue ter essa experiência com o Eterno, com o Senhor, o Verbo vivo? Por que muita gente caminha à margem dos propósitos e acaba se acostumando com esses dilemas da vida, com esses aborrecimentos da vida? Eu acredito que tem muita gente que impermeabiliza o coração e a alma. Tem muita gente que decide impermeabilizar. Sabe quando a água da vida bate e não entra, não penetra? Sabe aquele negócio de você sair, está chovendo e você abre o teu guarda-chuva, a água vem, do que ela bate, ela faz assim, olha do lado. Existem produtos espirituais, existem produtos que são comercializados na internet para impermeabilizar o nosso coração, para você não ser assim tão fragilizado a ponto de esse Jesus te pegar. Tem gente que é expert nisso, e às vezes nós nos acostumamos tanto com os solavancos, aquelas coisas todas, baratas, às vezes até mesmo os clichês cristãos baratos, que acabamos impermeabilizando o nosso coração, e nós deixamos de sentir. A água da vida está caindo de uma forma tão poderosa. Eu fico impressionado, e nas nossas conversas que eu tenho, talvez tenha tido com você, eu tenho testificado de pessoas sendo transformadas, famílias inteiras vindo ao conhecimento de Jesus. Não é aqui na nossa cidade, é no mundo, nas nações. Coisas tão poderosas estão acontecendo, de gente que decidiu fechar o guarda-chuva, de gente que decidiu sair na chuva e se molhar. Uma das atividades que minha esposa e eu fazíamos quando recém-casados era isso: nós não podíamos ver uma chuva. Quando o tempo fechava, começava a cair aquela aguinha, então nós tínhamos todo um ritual. Corríamos para dentro de casa, morávamos num apartamento, colocávamos aquela roupa chique, que era o nosso short, a nossa bermuda de chuva, naquela nossa camiseta gastada. Eu não lembro se era um tênis velho ou era um chinelo, não lembro, ou era descalço, não sei como que era mais, faz tempo, hein? E nós corríamos para tomar chuva, nós dois. Meu Deus do céu, faz tempo. Você fica emocionado quando eu falo isso?
Queridos, nós precisamos decidir fechar o guarda-chuva, tomar essa chuva do rio de Deus. É um rio que está caindo para tocar, para amolecer a dureza do nosso coração, amados. Deus quer tocar, Deus quer encharcar-nos de poder, de graça, de alegria, de gozo, de você poder levantar de manhã, não ficar assim com aquele peso de, meu Deus, mais uma semana. Não, é ir para cima. Deus está contigo, Deus tem te fortalecido, Deus abençoa aquele que nele verdadeiramente confia, verdadeiramente espera. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus mesmo, graças a Deus, aleluia. Eu creio que tem muita gente que não consegue experimentar, porque também vive encurvado pelas pressões da vida. Todos nós quando nascemos e após o nascimento, vamos para os nossos primeiros relacionamentos, nós experimentamos esses embates da vida, dos relacionamentos, às vezes dentro de família, às vezes dentro de casa. Nós não temos uma estrutura, e eu quero conversar bastante sobre isso com os homens. A partir disso, essa vai ser uma das primeiras falas com os homens num projeto de mentoria amanhã. Sem perceber, dentro de casa, muitas vezes, com muita frequência, nós vamos tendo embates, confrontos nos relacionamentos, dentro da escola, no relacionamento com os amigos, dentro da empresa, né? E a gente vai carregando um peso, e o peso é tão excessivo que nós vamos nos encurvando diante da história e diante das pressões da vida, e caminhamos como gente encurvada. Gente encurvada é gente que não consegue encontrar valor, não consegue amar a si próprio, gente que aceita qualquer coisa, gente que cuida do seu mundo, dos seus valores, das suas prioridades, que não consegue ter sonhos, não consegue sonhar, não tem horizonte. É gente que olha para o próprio pé, para as suas próprias necessidades e acredita que aquilo é tudo. É gente encurvada. Agora, gente encurvada, o problema é que geralmente gente encurvada se relaciona com outras pessoas igualmente encurvadas. Eles acabam se relacionando bem nos seus grupos afins. Eles criam um grupo de WhatsApp de encurvados. Sabiam disso? Grupo de WhatsApp de encurvados. Eu tive que sair de um grupo desse. Me colocaram num grupo. Fiquei todo contente, fui lembrado. De repente começaram a chegar algumas postagens. Eu falei, E aí eu mandei uma resposta para o pessoal. Falei, gente, o que é isso? Eu sou um pastor. Coisa que eu não faço, eu não tenho. É segredo com a minha esposa. Eu não tenho senha no meu celular. Meu celular está disponível para minha esposa. Aliás, não é apenas a minha esposa que tem acesso ao meu celular. As crianças da igreja também têm acesso ao meu celular. Qualquer uma delas podem, qualquer pessoa pode. Pastor, quero ver o teu celular. Tranquilamente eu mostro, está aberto. Eles vão ver as minhas conversas. Eu falei, eu estou saindo desse grupo. Obrigado por vocês me lembrarem, mas eu estou fora. Sabe, gente, encurvado não tem conversa, a não ser conversa de encurvado. E eles querem nos enquadrar dentro dessa estrutura. Eu recebi esses dias. Quantos de vocês têm Instagram aqui? Comecei a receber aqui umas solicitações de amizade, umas sugestões de amizade. Eu comecei a olhar aquilo e falei, da onde isso? Pensa num desfile de bunda e peito. Era assim, era um desfile. Eu falei, eu não estou entrando em nenhum site
que sugestione esse negócio. E no outro dia outro, e no outro dia outro. Eu falei, como que estou me achando para me dar essas sugestões? Aí eu descobri, falei, vou descobrir. Tem que ter relacionamento em comum para estar aparecendo essas sugestões. Eu fui olhar quem que estava seguindo aquilo lá, eu descobri. Queridos, era um encurvado que frequentava aqui. Que era membro da igreja, que era a ovelhinha do pastor. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe, queridos, pega teu celular, homem, mulher também. Tem muita mulher encurvada. Tem muito homem, mas tem muita mulher encurvada também, acessando alguns lugares com alguns grupos de encurvados, com conversa, com relacionamento, de gente que não quer crescer, de gente que está assim acostumado demais a andar dessa forma e viver essas realidades baixas da vida. Você tem coragem de abrir o teu celular e entregar para alguém do lado? Liberte-se dos grupos de encurvados dessa geração. Liberte-se do grupo dessas pessoas que não querem crescer e querem te achatar e trazer peso. Eles não estão conseguindo sobreviver, lidar com isso. Eles estão querendo compartilhar com você aquilo que eles não estão conseguindo carregar. Compreendem isso? Isso não é legalismo, querido. Talvez você fale, pastor, isso não é legalismo. Não sei se para você, se você sugere, se sugestiona como um legalismo. Para mim isso é vida com liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre a ponto de falar assim, não serve. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei o que me edifica, o que me abençoa, eu sei o que me fortalece, eu sei o que contribui, que corrobora para que eu consiga chegar ao meu destino, que eu consiga completar a minha carreira. E isso vai ser um peso, um embaraço. Eu falo, eu não quero, não vai. Eu sei o que eu carrego. E quando você sabe o que você carrega na tua história, na tua vida, querido, você não é embaraçado por nada nesse mundo. Amém? Amém, mulheres? Amém, homens? Aleluia. Aleluia. Eu disse, deixa eu terminar, né? E finalmente, deixa eu terminar. Pessoas encurvadas carregam um sentimento de não merecimento. Se algo ruim lhes sobrevém, elas recebem o que for com normalidade. Mas se for algo bom, elas ficam desconcertadas, pois acreditam que não são merecedores. Essa mulher estava há 18 anos, queridos, é tempo demais. Essa mulher estava há 18 anos dentro daquela estrutura, naquela cidade, carregando uma enfermidade por conta de uma possessão maligna, espiritual, que veio sobre ela. E 18 anos encurvada, mas ela não estava conformada. Por algum motivo, diz a palavra do Senhor, que o texto não fala se ela estava na rua, em casa. Alguém disse para ela, o mestre Messias, Jesus, aquele que carrega valores poderosos, aquele que tem vida de oração, aquele que tem poder de Deus. Ele está na sinagoga e está ensinando ao povo. Ela não pensou duas vezes, ela foi, correu para a sinagoga. Uma mulher que carregava aquela enfermidade espiritual por 18 anos, correu para a sinagoga e ao ouvir Jesus a viu. Disse, mulher, você está livre. Uau. Ela se endireitou. Depois de 18 anos, você faz ideia, depois de 18 anos, você caminhar. Vocês já viram alguém assim, caminhando encurvada? Gente, eu já vi várias pessoas, é triste isso. A pessoa só olha para o chão, só consegue ver o chão. Elas estão acostumadas, elas acabam se acostumando, ajustando a rotina, a vida, aquela nova realidade. Essa mulher estava há 18 anos
ajustando, tinha ajustado a sua realidade, porém ela não estava conformada. Tanto não estava conformada que quando ela soube que o Messias, o Mestre Jesus, estava no templo, na sinagoga, ela correu para lá. E quando eu olho para esse negócio e vejo esse texto, eu fico imaginando, era motivo para a sinagoga ficar em pé e dar glória a Deus, falar aleluia, aleluia, o poder de Deus, mover de Deus no nosso meio. Mas o pastor da igreja estava ali naquele momento e o cara ficou indignado. Pensa num pastor que ficou possesso aquele momento, porque Jesus havia curado, sabe quando? No sábado. Jesus havia curado aquela mulher que por 18 anos padecia daquela enfermidade, e aquele homem não se alegrava. Por quê? Porque haviam 2 encurvados dentro daquela sinagoga, mas apenas uma estava inconformada com aquilo. A mulher, aquela mulher estava inconformada. Ela acreditava que se ela entrasse no relacionamento, assim no raio da visão, da proximidade de Jesus, ela seria curada. Aquele homem não. Sabe, queridos, nós vivemos no meio de uma geração de encurvados, de gente que está encurvada pelas pressões, pelas lutas, pelas enfermidades emocionais, físicas, mas alguns não percebem, alguns não querem, alguns estão assim acostumados com aquela enfermidade, e acostumados com isso, ou acostumados até mesmo com o status que aquela enfermidade lhes proporciona. Tem gente que ostenta aquela enfermidade, aquela dor, aquele lamento, e eles apresentam aquilo ali com aquele ar de vitimismo, e a vitimização é um valor que essa presente sociedade tem ostentado, o direito das vítimas, e muita gente tem defendido o direito das vítimas de permanecerem e andar abaixados, encurvados espiritualmente, encurvados emocionalmente. Aquele homem disse: tem tantos dias para vocês virem aqui receber a cura, por que ele não curou antes? Vocês vêm para receber cura no sábado. Gente, eu amo Jesus. Vida de oração de Jesus impressiona ou não? Impressiona demais. A vida de poder, o poder de Jesus é algo que impressiona demais, a simplicidade de Jesus. Mas o que eu fico impressionado em Jesus é que ele não tinha papa na língua, não. Quando aquele pastor disse: por que vocês não vêm em outros dias? Ele não pensou 2 vezes, ele disse o quê? O que ele disse? O que fala na sua Bíblia, queridos? Bando de hipócritas. Se vocês soltam o boi de vocês para pastar, por que nós não liberaríamos a cura, a bênção para essa mulher que por 18 anos vem padecendo com essa enfermidade? Vamos nos colocar em pé, queridos, por favor. Você compreende isso, queridos? O chefe da sinagoga ficou indignado com o fato da mulher ter recebido o milagre no sábado. O milagre do recomeço estava nas prateleiras de cima, e o pastor da igreja não alcançava. Ele estava encurvado demais, e para ele estava tudo bem, sabe por quê? Porque ele tinha o status de ser o pastor. O texto fala, o chefe da sinagoga, era o líder, o principal da sinagoga. Ele tinha um status. O status era maior, melhor, era mais instigante, mais desafiador que receber a cura, e que se sujeitar como aquela mulher e dizer: eu preciso de cura. Jesus está nesse lugar, nessa noite. Ele veio em busca daqueles que estão encurvados. Talvez você tenha entrado nesse lugar assim, como essa mulher, encurvada, cansado, aborrecido mesmo. Quem sabe debaixo de um peso que você entende: puxa, pastor, eu não consigo caminhar mais com esse peso. É algo excessivo, é algo que eu sequer compreendo, porque eu carrego isso.
na verdade, eu nem sinto merecedor de alguma coisa, de um favor de Deus, de que Deus me cure. Eu estou acostumado a viver, eu tenho enfrentado tantos embates, mas eu acho que é o meu destino, eu acho que é o propósito da minha vida, eu acho que Jesus está nesse lugar para te endireitar, para devolver os sonhos a você, sonhos que talvez você tenha perdido. Sabe, a palavra do Senhor nos fala de um homem chamado Abraão. Abraão tinha uma promessa de Deus poderosa, poderosa. Deus disse que faria daquele homem uma nação muito numerosa, muito numerosa. O descendente dele, e através do descendente dele, Deus faria isso. Só que Abraão foi envelhecendo, sua esposa foi envelhecendo, eles passaram da idade, e ele estava se acostumando com a situação. Na verdade, eles estavam pensando em alternativas para que aquele projeto, aquele plano, então, assim, se cumprisse na vida deles. E Deus entrou na história de Abraão, sabe por quê? Ele interveio na história de Abraão, porque Abraão estava se encurvando diante da demora nas promessas que não aconteciam. E o Senhor disse para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes, será assim a tua posteridade. Queridos, por que será que Deus falou para Abraão sair da tenda e olhar para as estrelas? Gênesis 15, mas quando o Senhor confirma novamente a promessa e manda ele olhar para as areias, né, do mar, isso ele vai falar em Gênesis 22, não em Gênesis 15, porque em Gênesis 15 ele estava naquele processo de se curvar, de se dobrar, de se conformar, algumas lutas, algumas vicissitudes da vida, alguns embates da vida, algumas lutas, alguns dilemas que ele não entendia. E Deus entrou na história de Abraão antes que ele se conformasse àquilo e dissesse: eu não creio mais, eu não espero mais promessas. As promessas de Deus não mudaram. Ei, entenda isso, as promessas de Deus não mudaram a seu respeito. Talvez você esteja assim, cansado, amargurado com alguma situação. As promessas de Deus não mudaram a teu respeito. Homem de Deus, mulher de Deus, não mudaram. Deus está aqui nessa noite para te endireitar novamente. E quando o Senhor entra na história de Abraão, ele diz: levanta os olhos, ou seja, endireita. Levanta os teus olhos. Você quer saber quando uma pessoa está caminhando debaixo de muita pressão, naturalmente o corpo dela vai dizer isso aí: eu fico preocupado. Porque a primeira coisa que a pessoa faz, ela deixa de olhar, olho, ela não te olha mais no olho, ela vai te olhando na boca, pescoço, ela vai caminhando humilhada. Jesus veio para te libertar nessa noite. Dentro daquela sinagoga tinha um pastor e tinha aquela mulher que caminhavam encurvados ali. Só que a mulher estava inconformada, ela acreditava que aquela história não era a história que Deus havia reservado para ela, que havia uma porta, havia um caminho, havia uma solução, e ela buscou em Jesus. Jesus é a solução. O negócio de Jesus é dar um recomeço a todos aqueles que nele buscam. O pastor não continuou encurvado, reclamando com as pessoas, porque elas eram curadas e continuavam sendo curadas por Jesus no dia de sábado. Aleluia. O negócio de Jesus é o dia do recomeço, é o teu dia. Eu pergunto para vocês: quantos de vocês vieram nessa noite entendendo que precisam de uma nova história, de um novo recomeço? Ele está aqui nesse lugar, nessa noite. Abaixa a sua cabeça, por favor, fecha os teus olhos, mas deixa o teu coração aberto. Fecha os teus olhos, deixa
teu coração aberto, porque o Senhor dos Senhores, aquele que dá esperança, aquele que diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está aqui nessa noite para aliviar, para dar paz ao teu coração, para trazer refrigério à tua vida. Para você, aquele que diz: vinde às águas, Ele está aqui para te trazer as águas, para te fazer alguma coisa nova, para te levar a um contexto novo, a uma dimensão nova que você ainda não experimentou. Talvez você tenha carregado e esteja carregando essa aflição, esse peso, uma situação que você diz: eu não me conformo com isso, isso não pode, minha história não pode se resumir a esses desencontros, eu não posso me conformar com isso. Não se conforme mesmo, queridos, porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Autor da vida, aquele que disse que veio, aquele que veio para dar vida e vida e com abundância, Ele caminha nesse lugar para entrar na tua história, para interromper esse processo, esse ciclo de destruição que está te acabando, pesando, que está lhe doendo a alma. Ele quer te tocar nessa noite. Eu pergunto, você não precisa abrir os olhos, por favor, mas eu pergunto a você que está aqui nessa noite, que carrega uma situação assim, que gostaria de entregar para Jesus, dizer: Senhor Jesus, eu sou essa mulher, como essa mulher que caminha debaixo de muito peso, mas que nessa noite gostaria de tomar uma posição de fé e deixar todo o peso, toda a pressão, toda a luta diante do teu altar, do teu trono, para ter um novo recomeço, uma nova história, um novo ciclo. Eu quero fechar esse ciclo de derrota, esse ciclo de perdas, esse ciclo de lamento, de choro, para um ciclo novo de vida, de poder, de graça, de alegria, de celebração contigo. Essa noite eu quero sair daqui como essa mulher saiu, alguém livre pelo poder do Senhor. Se você está aqui e essa é a sua situação aí onde você está, levanta uma das suas mãos, por favor, eu quero te ver. Eu quero ver você. Permaneça, veja a sua mão, permaneça com a mão, amém. Permaneça com a sua mão levantada, por favor, amém. Fica com a sua mão levantada. Fica com a sua mão levantada, é o teu sinal, porque o Senhor Jesus venha e opere em você. Eu vejo a sua mão. Se eu vejo a sua mão, imagina o eterno, o olhar daquele que passa a revista, daquele que caminha entre a igreja, buscando a tocar, buscando abençoar, buscando libertar, buscando trazer cura, sarar as nossas feridas. Ele vê. Pode abaixar a sua mão, por favor. Aleluia, aleluia. Meu Deus, Senhor, eu quero clamar por esses amados que levantaram suas mãos nessa noite. Eu quero levantar o meu clamor, ó Deus, e o meu grito, Senhor, por eles, Senhor. Ó Deus, um grito profético, Senhor, um grito de vitória em favor deles, Senhor. Ó Deus, da mesma forma como o Senhor decretou liberdade, libertação àquela mulher, ó Deus eterno, eu estou decretando, ó Deus, e declarando libertação à vida desses homens e mulheres que levantaram as suas mãos ao Senhor e disseram: eu estou aqui, Senhor. A minha história, a minha vida, meu Deus, aquilo que eu carrego, aquilo que eu tenho suportado, aquilo que eu tenho trazido, meu Deus, como um fardo pesado, meu Deus, esses homens e essas mulheres trazem diante da tua presença, e eu quero profetizar isso, Senhor. Essa é a noite de libertação, de vida, Senhor, de alegria, de gozo sobre a vida delas, Senhor. Toca-lhes, Pai, encha com graça, encha com poder, dê a tua vitória a cada um deles, no nome do Senhor Jesus. Queridos, rapidamente eu vi a sua mão no momento em que você levantou. Rapidamente eu quero, minha esposa, por favor, minha esposa e eu queremos tocar a sua vida. Eu quero que você venha aqui à frente rapidamente, você que levantou a sua mão. Eu quero orar por você. Corra para cá, por favor, enquanto nós estamos ministrando esse louvor. Corra para cá.
estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Não me cansarei. Atraídos pela tua presença, não me vejo. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil.
do recomeço é só com Jesus. Não são as pessoas, não são os lugares, é com Ele, tudo com Ele. Aleluia. Sabe o que aconteceu com essa mulher quando ela encontrou-se com Jesus? Assim comigo, liberdade. Mas com um sorriso nos lábios, fala assim: liberdade. O encurvado do pastor da igreja, que estava indignado, ele ficou. Pensa no homem que ficou possesso dentro da igreja. A mulher, 18 anos. Agora eu posso olhar, olho no olho. Agora eu posso ver. Agora eu vejo, eu tenho novos horizontes e novos sonhos. Você vai fazer algo como uma pessoa livre que vai sair com uma grande e abençoada tarefa para essa semana. Fala assim comigo: nunca mais andarei encurvado. Quando as pessoas tentarem me curvar, quando o secularismo tentar me encurvar, quando os relacionamentos, eu vou dizer: eu sou livre. Amém. Uma semana de limpeza de WhatsApp. Uma semana para vocês desligarem relacionamentos do Instagram. Uma semana para vocês decretarem liberdade para os encurvados. Encurvado que não quer se endireitar, mas tenta te pressionar para viver olhando, ter aquela vida medíocre de olhar para baixo. E libera. Fala assim: Senhor, estou liberando. Se o Senhor quiser promover, é com o Senhor, mas eu estou liberando. Estou liberando. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa animar o teu coração todos os dias. Que a graça do Senhor possa renová-lo. Que as medidas do eterno Deus possam gerar força, ânimo, fé em você. E você caminhe assim, peito estufado, olho para cima, os sonhos em Deus, coração voltado para o Senhor. Que as ternas e as eternas misericórdias do Senhor te aperfeiçoe para toda boa obra, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vão em paz e tenham todos uma excelente semana, em nome de Jesus. Aleluia.